Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos, livros escritos por Lucas, falando do Cristo. No primeiro livro ele fala o Evangelho de Jesus segundo Lucas. No Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação. É o Evangelho do Cristo, só que agora através dos seus apóstolos. Os apóstolos mostrando o Cristo através dos seus atos, dos seus gestos, da sua mediunidade. Que os apóstolos eram médios fantásticos, médios de cura, de vidência, de audiência, de psicografia, psicofonia, de falando línguas, xenografias, de materialização, oníricos, médios de cura, mediunidades mais variadas, que é bem estudada pelo Espiritismo. Quem conhece mediunidade é mais fácil para entender esse livro, que é um livro fantástico, que dá um entendimento. Quem conhece o Ato dos Apóstolos e conhece Espiritismo e mediunidade, é muito mais fácil de entender. Não vai ficar pensando que é milagre, que é... Nós vimos no capítulo anterior, ele falando do Paulo e do Silas, que estava preso e que estava amarrado ali naquele tronco e cantando de noite, cantando, e tem um terremoto que abala a estrutura da casa e quebra as correntes da porta, as correntes que estão prendendo eles, e aquele carcereiro que pensa em suicidar, e o Paulo diz: não faça isto. E ele vem e depois muda. Nessa viagem que o Paulo está fazendo nessa região, ele causa um impacto imenso. E aí, nesse capítulo 16, no versículo 35, que o título é Paulo e Silas livres da prisão. Porque o Paulo e Silas estavam presos, o juiz mandou, teve apanhado de varas, estava lá, mas ele foi solto. Porque ele teve preso de noite, mas no outro dia, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais da justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade, porque não havia motivo de prender. Eles mandaram bater, rasgaram a roupa de Paulo, de Silas, bateram, prenderam, deixaram lá algemado, mas eles de manhã eles disseram: manda soltar, põe os homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo. Veja que o carcereiro já tinha pegado Paulo, porque depois do que houve o fenômeno lá do terremoto, que no capítulo anterior eu falei sobre isso, ele já tinha feito curativo, tinha dado comida para eles, tinha pedido desculpas. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde. Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo, e então foram até ele e lhe pediram desculpa, e relaxando-lhe a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então você veja, o Paulo tinha uma capacidade de comunicação muito grande. Ele aproveitou a fase, olha quanta coisa ali no espaço pequeno, o impacto que ele causou com a conversão da Lídia, aquela mulher rica da região. O impacto que ele causou, aquela desobsessão daquela escrava que recebia aquele espírito adivinhador, que as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. O impacto que ele causa. Depois, o impacto que ele causa quando ele é preso, açoitado, e canta de madrugada, e tem um terremoto ali na cadeia, e
e as portas e as algemas se abrem, e o carcereiro quer se suicidar e ele não deixa. E o carcereiro vê e causa um impacto. Agora, os magistrados mandam soltar e ele disse não. Como é que os seus cidadãos romanos eles fazem isso? Eles ficaram com medo que eles não podiam fazer isso com os cidadãos romanos. Eles não sabiam que era romano. Então ele vem pedir desculpa antes que o processo fosse para frente, porque senão ia prejudicá-los. Eles não podiam fazer isso com os romanos. E aí o Paulo aproveita para de novo chamar a atenção e vai de novo lá na casa de Lídia, que ele estava, onde tinha um grupo, e ele chama a atenção, conversa com o grupo e depois ele vai embora. Mas a técnica do Paulo era sempre essa, formava grupo, quando o grupo estava sólido ele ia embora. Muitas vezes ia embora debaixo de corrida, de apanho, de açoitos, mas o Paulo ia levando, formando grupos, que depois ele voltaria a esses grupos de novo, ou às vezes voltaria com a presença dele, ou com a presença de um desses que trabalhou com ele, o Silas, o Timóteo, o Marcos, e tantos esses, o Barnabé, ou se não, ele mandava as cartas, que eram cartas mediúnicas, as cartas do Paulo. Porque o fenômeno é mediúnico do início até o fim. Por isso que esse livro, o Atos dos Apóstolos, é mais fácil de você entender se você conhece mediunidade. E se você não conhece mediunidade, eu lhe aconselho, conheça, para melhor entender. Sem preconceito. Leia os livros dos médiuns do Allan Kardec, para você ter uma ideia. Agora, depois que lê, você pode ler livros complementares de pesquisadores, de cientistas, falando sobre mediunidade, inclusive explicando esses barulhos, como teve lá no caso do terremoto, como é isso, como é a desmaterialização de abrir as correntes, as algemas, as portas. É estudado materialização e desmaterialização no Espiritismo, é estudado isso bem. Estudado isso, como é que o Paulo lá dentro, ele viu que o camarada estava com a espada para suicidar, no escuro ele disse para ele, não faça isto. Olha o fenômeno mediúnico, é como estudado isso. Do transporte, da vidência, da clarividência, tudo isso é bem estudado no Espiritismo. É muito mais fácil você entender o fenômeno lá da escrava, que ele faz da desobsessão, que afasta o espírito que está manipulando ela. É estudado isso. Estudado cada detalhe desse, é muito mais fácil de você entender. Esse livro na realidade, é um manual de mediunidade. É que mediunidade ainda não é estudado pelos religiosos. Os cristãos, de um modo geral, não estudam, porque acham que não existe. Só que todo fenômeno mediúnico sempre existiu. E os livros religiosos são livros mediúnicos. E a mediunidade ainda não é estudada pelos cientistas, porque a maioria acha que não existe, porque não acredita em Deus, não acredita em Espírito, não pode acreditar em mediunidade. Mas mediunidade faz parte do processo evolutivo do homem. É só olhar o profeta Joel, o profeta que é médium lá atrás, antes de Cristo, dizendo que no futuro a sociedade teria isso com muita clareza. Ele diz bem claro, Joel, no futuro os jovens terão premonições e profetizarão, seus filhos e filhas terão visões, os velhos terão sonhos e as servas e as servas profetizarão, dizendo que a mediunidade é crescente e a mediunidade, por ser crescente, ela será estudada pelos homens de ciências, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos educadores, ciências sociais, pela política, ela será estudada pelas religiões e quando for estudar a mediunidade vai ver que Kardec é que explica isso com clareza. Por isso que Jesus naquela época não podia falar, mas ele disse, depois eu mandarei o Consolador prometido relembrar tudo de novo que eu ensinei. Então o Espiritismo vem relembrar o que Jesus ensinou. Por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido, por isso que o Espírita é um cristão autêntico, por isso que você tem que refletir sobre o que está fazendo com a sua mediunidade, o que você está fazendo com esses conhecimentos, porque segundo Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, quem tem 8 dias de Evangelho já tem muito para dar. Que Deus te guarde, te ajude, te abençoe, vá amando, vá servindo, vá trabalhando bem, vá melhorando o seu coração, porque você veio aqui para amar, não perca tempo com desamores. Confie em Deus, confie em Jesus,
Jesus é o modelo e guia da humanidade. Deus te guarde, te proteja e até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Boa sorte, meu irmão.